bem-vindo de volta ao Cantinho do Ti. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre uma temática, sobre uma história que mexe muito comigo, que eu gosto muito, tem daquele calorzinho aqui no coraçãozinho. Hoje nós vamos falar sobre Querido Evan Hansen, uma obra originalmente de Justin Paul e Spacek e que foi adaptada para livro por Val Emmett. Essa história aqui eu sou um pouco suspeito porque... Não, eu sou totalmente suspeito porque eu amo demais essa história. Antes eu tinha outros livros que eu sempre indicava para as pessoas. Desde que eu conheci essa história, conheci o Evan, esse aqui virou meu queridinho de indicações. Então sempre quando alguém quer saber ou ler alguma coisa nova, ou quando eu vou dar de presente, essa é normalmente uma das minhas primeiras indicações, porque eu realmente amo muito essa história. E chega de enrolar, vamos ao que interessa. Querido Evan Hansen vai contar a história de um adolescente, vai se passar ali pelo período escolar. Então nós vamos conhecer o Evan. O Evan, ele, enfim, é um estudante. Eles estão voltando do período de férias. Ele estava trabalhando na guarda florestal lá. Inclusive foi quando ele machucou o seu braço. E ele sofre de ansiedade, ele é um pouco antissocial, ele tem dificuldade de conseguir socializar e se enturmar com as outras pessoas. Até o seu psicólogo, ele achou... tinha dado algumas tarefas para ele fazer no período das férias escolares. E quando ele viu que a opção do Evan foi que ele optou por trabalhar na guarda florestal, ele achou que aquilo podia ser um pouco ruim, porque a intenção do psicólogo, do médico dele, da mãe dele, é que ele faça mais amizades, que ele interaja mais com as pessoas. E o que ele tinha escolhido para atuar nas férias era algo que ele ia se fechar da sociedade de uma forma e ia estar mais em contato com a natureza, ia estar mais em contato com a natureza. É bom, só que ele precisa ter esse contato com as pessoas. Enfim, nessa história aqui nós vamos acompanhar a história dele e a gente vai vendo a partir da narrativa dele, a gente vai conhecendo os outros personagens, inclusive um amigo de infância, que na verdade é só um amigo da família. A gente fala, cara, as nossas famílias são amigas e é isso, a gente só saía juntos porque a nossa família convivia junto. Ele tem vontade de se enturmar, ele tem a sua crush na escola, mas ele se trava, ele se auto-sabota e ele se fecha no mundinho dele. E, enfim, o Evan tá para voltar. Eles estão voltando do período das férias. A sua mãe até incentiva ele, tipo, você pode aproveitar o seu gesso e pedir para que seus amigos assinem no seu gesso. É uma forma de você tentar interagir, uma forma de tentar socializar com as outras pessoas. Porque, tipo, ela vê como o Evan é, a mãe do Evan, no caso, vê como ele é e tenta... Sabe aquela mãe que tenta motivar, mas acaba não forçando um pouquinho a amizade, não acaba conseguindo tanto? É mais ou menos essa situação. E a mãe dele vive trabalhando, então tá sempre envolvida no hospital onde ela trabalha, seja cobrindo o turno de algum outro colega, até para conseguir arcar com as despesas na casa. O pai do Evan, eles são separados, mas enfim, ele é bem avulso na história, não tem uma presença ali paterna na vida dele. Além dessa questão que o psicólogo dele recomendou para ele tá trabalhando no período de férias escolares, outra tarefa que o Evan tem é que ele escreva cartas motivacionais a si mesmo. Como assim? Diariamente, ou deveria ser diariamente, a tarefa dele é escrever cartas que motivem
de alguma forma ele a viver ou ver algo bom naquele dia. Até ele fica nesse diálogo com o psicólogo dele, tipo, tá, mas eu não sei escrever, como é que eu vou fazer isso? E o início ele já sabe. Todas as cartas começam com: querido Ivan Hansen, hoje vai ser um bom dia, ou hoje vai ser um belo dia, um ótimo dia, e eu vou te explicar, eu vou te dizer o porquê. A partir daí, ele tem que achar um motivo, achar algo que motive ou que realmente comprove que aquele dia vai ser um bom dia. Só que é notável que o Ivan ele não é totalmente sincero nas suas cartas, porque ele sabe que o médico dele, ele sabe que a mãe dele se preocupam com ele, e ele sabe que, tipo, se ele for sincero e às vezes falar aquilo que realmente aquilo que ele realmente está sentindo, vai alertar ou vai levantar algum tipo de preocupação que ele não queria naquele momento. Ele queria guardar aquilo consigo, ou enfim, não queria explanar isso de uma forma mais aberta. Então ele realmente tem que ser mais positivo e às vezes a sua anda um pouco superficial. Enfim, ele volta pro período, ele volta pra escola, fica aquela situação, as pessoas olhando pro braço dele, até ele acha meio engraçado a forma como tudo aconteceu, como é que foi o seu acidente. Só que depois que ele fala, ele percebe que de fato não, parando para pensar, parando para analisar, não foi uma situação assim tão agradável, ou não seria tão cômico como ele pensou que fosse ao contar para as pessoas. Só que, sabe aquele dia onde tudo dá errado? Onde há uma série de fatores, uma série de acontecimentos ruins um atrás do outro? Foi esse dia. Ele teve problemas na escola, o valentão, digamos, o valentão da escola meio que entra em confronto com ele, que tipo, e a gente vai acabar conhecendo esse personagem, que vai ser bem presente na história, que é o Connor Murphy. Ele acha que de alguma forma o Ivan tá tirando chacota com ele, naquele empurrão no Ivan, e ele fica totalmente sem reação, porque tipo, pro Ivan ele quer ser a pessoa mais invisível, a pessoa passar mais despercebidamente possível na escola. Tipo, quem é Ivan Hansen? Aí quando o Connor chega, tipo, cara, o que você tá rindo de mim? O que você tá achando engraçado? Dá aquele encontrão, o Ivan fica completamente sem reação. Mas de fato ele não estava rindo, ou não estava expressando algo para o Connor. Mas né, naquele primeiro momento, sangue fervendo, não tinha como explicar ao certo o que estava acontecendo. Aí alguém vai ajudar ele e o Ivan novamente fica totalmente sem reação, porque nada mais nada menos é a sua crush da escola, a menina que ele admira secretamente, mas que não tem coragem de conversar, que é a irmã do Connor, a Zoe. Aí ela pede desculpas em favor do irmão, pergunta se tá tudo bem, e é muito engraçado ver a forma como o Ivan tenta construir um diálogo ali, e ele fala as coisas atropeladamente e mentalmente ele fica pensando, gente, cala a boca, você não tem que falar dessa forma, por que você tá dizendo isso? Para de dizer isso, tipo, por que tu não dizer alguma coisa legal? É muito legal, é interessante que você vê a forma como o autor ele escreve, ou melhor, a forma como foi adaptada essa história, porque querido Ivan Hansen, diferente de filmes, diferente de peças, esse livro ele foi uma adaptação em livro de um musical de palco. Então, essa história ela já existia e foi adaptada no formato de livro. Um dos motivos de eu também amar essa história. Mas é muito interessante ver que a pessoa que escreveu o Val Emmett, que ele conseguiu trazer toda a essência do personagem de uma forma com que a gente se afeiçoe a ele, que a gente goste do Ivan, se preocupe, fique, meu Deus, a gente parece que em alguns momentos está vivendo na pele dele. Passou esse momento, ele vai para a biblioteca da escola
E lembra, tipo, eu ainda tenho que ir pra minha consulta e eu preciso levar pro meu médico uma carta. Acaba que ele escreve uma das cartas mais sinceras que ele já escreveu, só que ele não queria que aquela sinceridade viesse à tona. Até um dos trechos da carta... Peraí. Por exemplo, é uma carta realmente extremamente sincera. Tanto que ele acaba a carta dizendo: queria que tudo fosse diferente, queria fazer parte de alguma coisa, queria que alguma coisa que eu faço fosse importante, para quem quer que seja. Sério, será que alguém perceberia se eu desaparecesse amanhã? Do fundo do coração do seu melhor e mais querido amigo, eu. Ele sempre encerrava as cartas dessa forma. Foi uma carta realmente de desabafo. Foi uma carta que ele realmente expressou aquilo que ele estava sentindo de fato. Mas não era nada motivacional, não era nada muito alegre. Ele realmente só estava botando o seu sentimento para fora de tudo aquilo que ele estava vivendo naquele dia. Tipo, hoje não vai ser um bom dia, hoje não vai ser um bom ano, hoje não vai ser uma boa semana. E botou aquilo no papel. E botou para imprimir. Porque a intenção dele era, tipo, pegar aquilo, rasgar. Ele só queria botar aquilo para fora de alguma forma. Porque ele não tem amigos na escola, ele tem conhecidos. Mas enfim, passou aquilo, respirou, tipo, tá, vamos agora pegar isso aqui e vamos fazer a carta motivacional de fato. Só que nisso, entra o Connor Murphy na biblioteca pra pedir desculpas pro Ivan. De início ele até fica um pouco recuso, tipo, tá, ele vai me bater de novo. Ele pede desculpas de tudo que aconteceu, pergunta o que e como que aconteceu a situação do gesso. Ele repara que o gesso dele, tipo, ninguém assinou o seu gesso, tem uma caneta aí? Pega a caneta, escreve o nome dele de fora do gesso, fica aquele Connor em todo o braço do Ivan. E ele internamente, tipo, gente, eu não quero, só quero sair daqui, mas de uma forma ou de outra eles meio que estavam conseguindo conversar de uma forma amigável, de uma forma mais humana. E apesar de metade dele não estar querendo, a outra metade dele, tipo, estava feliz por estar conseguindo interagir com outra pessoa. Em contraponto, depois que eles encerraram todo o seu diálogo, o Connor pega a folha de papel da impressora, tipo, eu vi que você mandou imprimir isso aqui. Querido Ivan Hansen, você é escritor? Aí o Ivan naquela coisa, tipo, não, tipo, pra tentar pegar o papel de volta, a carta de volta. Aí, só que o Connor acaba lendo, e naquela carta acaba falando um pouco da irmã dele também. O Connor lê aquilo ali, ele fica furioso, fica bravo, porque ele acha que o Ivan escreveu aquilo de alguma forma que quisesse colocar o Connor de bobo ou algo do gênero. Enfim, tirar uma onda com a cara dele. Isso o Connor todo deduzindo. E o Ivan tentando se explicar, tipo, não é isso que você tá pensando. Só que não adiantou nada, aquela conversa amigável que eles tiveram alguns minutos atrás, tipo, foi pro lixo. O Connor sai enfurecido e o Ivan fica: e agora? A minha vida acabou. O que esse cara vai fazer comigo? Enfim, o Ivan fica naquela apreensão de querer saber o que vai acontecer com o futuro dele dali pra frente, porque, tipo, o Connor pode transformar a sua vida num inferno, ou vai tentar, torturar, chantagear ele de alguma forma, ou vai fazer a Regina Journey e imprimir a carta e distribuir pela escola toda. Só que passa-se um dia, qualquer barulho, qualquer coisa fora do normal, o Ivan já fica tipo, meu Deus, é agora que ele vai vir, é agora que vai vir o ataque do Connor contra mim. Só que passa aquele primeiro dia, não acontece nada. Passa o segundo dia, também não acontece nada. Ele acha muito estranho, porque tipo, tanto o Connor quanto a sua irmã, a Zoe,
eles não estão mais na escola, eles não apareceram mais, né? Ninguém mais viu eles na escola inteira. Quando no terceiro dia, a mesma situação, o Connor não veio tirar satisfação com ele, a Zoe também não tá na escola. O Ivan, ele tá assistindo a sua aula até que ele ouve no alto-falante chamarem o seu nome na diretoria. Ele fica pensando, é agora, chegou o meu momento. É agora que o Connor armou todo o seu plano, armou toda a sua história. E é agora que eu vou me ferrar. Só que quando ele chega na secretaria, tem duas pessoas na sala do diretor estranhas, que ele não conhece. Que daí eles vão se apresentar, tipo, o Ivan entra na sala e fala, o diretor me chamou, mas como o diretor também não estava na sala dele, ele achou que, tipo, fosse engano ou tivesse que esperar. Só que aquelas pessoas, tipo, você é o Ivan, nós somos os pais do Connor. O Ivan, ele gela, ele fica... Putz, a situação ficou muito pior do que eu imaginei. Eles sentam ali pra conversar. Eles pegam a carta, tipo, nós encontramos isso com o Connor e acreditamos que isso era pra você e ele queria que você ficasse com isso. O Ivan, muito sem entender o que estava acontecendo, tipo, não, como assim, gente? Essa carta é minha. Como assim? Ele queria que eu ficasse com isso? Aí os pais dele falam que essas foram as últimas palavras dele, porque dias antes o Connor cometeu suicídio e essa carta era a única coisa que continham com ele, e como tinha ele querido Ivan Hansen, eles acharam que o Ivan e o Connor eram grandes amigos, porque o conteúdo da carta era muito íntimo, era muito pessoal, e eles acharam que o Connor tinha escrito aquilo pro Ivan, e eles até então achavam que o Connor não tinha amigo nenhum, não tinha amigos na escola, porque ele era aquele adolescente rebelde, o incompreendido, o revoltado. Aí o Ivan até ele tenta se explicar de alguma forma, tipo, não tem nada a ver, tem alguma coisa errada, não conheço, não sou amigo do Connor ou alguma coisa do gênero. Aí eles até ficam, tipo, desacreditados ou tristes com aquela situação, só que quando eles veem o nome no gesto deles, eles acreditam naquilo que, tipo, gente, de fato, os dois eram amigos. E a partir daí, gente, vai desenrolar uma situação, uma história emocionante. Parece que eu contei tudo, parece que eu contei toda a história, mas realmente esse é só o arco inicialzinho do livro, o arco inicialzinho da história. Tem muita coisa que vai se desenrolar a partir disso. O plot final da história, eu quando eu tava lendo a primeira vez, eu tô relendo esse livro inclusive, eu quando eu tava lendo a primeira vez esse livro, me pegou de uma forma que eu fiquei, nossa, eu não imaginava. Eu não esperava que a história fosse ter esse tipo de desfecho. E, sério, é uma história que eu amo muito, é uma história que eu gosto muito. E por que eu tô trazendo esse livro aqui hoje? Uma porque, sim, é uma das histórias que eu gosto bastante. E outra porque hoje, se tudo der certo, esse vídeo vai sair no dia do meu aniversário, dia 24 de setembro. E hoje, nos Estados Unidos, está estreando a adaptação para filme desse musical, a adaptação para filme desse livro, dessa história. Então, tá sendo tipo um fecho de todo um ciclo muito especial, muito importante para mim, porque tipo, eu quando conheci essa história antes ainda de ter o livro, eu já tinha gostado muito, tanto das músicas quanto da história em si. Só que eu não conhecia a fundo a história, até porque, né, não consegui ir na Broadway ainda. Mas enfim, eu me apeguei muito, virou tipo o meu musical queridinho. E
enfim, poder consumir essa história de outras formas sem ser o musical propriamente dito foi algo muito especial. Tá relendo essa história, revivendo tudo isso, tá sendo igualmente emocionante da primeira vez de quando eu li. Então tá sendo muito bom poder reviver e tá trazendo essa história, compartilhando e conversando com você aí do outro lado. Inclusive, esse livro aqui foi o que deu origem a tudo isso que a gente está vendo hoje aqui do Cantinho, porque lá no meu Instagram pessoal, há anos atrás, anos não, porque enfim, não faz tanto tempo assim, eu comecei o Vamos Falar sobre Livros, que foi quando eu acabei de ler esse aqui e realmente eu queria que as outras pessoas lessem. Eu queria encontrar outras pessoas que tivessem lido essa história. Então, foi o que deu o start, que deu o início a essa minha fase de conversar sobre livros na internet. E a partir daí veio o Cantinho, e hoje nós estamos aqui, crescendo, graças a Deus. Ai, enfim, é toda uma situação, tá numa história muito especial e muito importante pra mim, então eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com você aí do outro lado. É uma história sensível, é uma história que vai falar sobre luto, que vai falar sobre ansiedade, então se isso pode ser algum tipo de gatilho emocional pra você, leia com cuidado, consuma com cuidado, porque é uma história linda, é uma história muito, muito linda mesmo. Seja livro, seja o filme, seja o musical, consuma essa história de alguma forma, você vai se sentir abraçado, porque realmente ela realmente mexe. Enfim. Ai. Bom, gente, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Eu espero que você goste dessa história, caso você consuma ela de alguma forma. Conversa comigo aqui embaixo nos comentários se você já conhecia o Ivan, se você já conhecia essa história. Se você não conhecia, conversa aqui comigo o que você achou, se despertou um pouquinho a sua curiosidade ou interesse. E vamos esperar que estreie esse filme aqui no Brasil, para que eu possa estar fazendo o filme-livro, porque eu estava planejando fazer o filme-livro dessa história esse mês, não rolou, obrigado Universal, mas enfim, vamos esperar um pouquinho mais. Inclusive, eu vi que, além do filme ser dublado, além de vir cópias dubladas para cá no caso, as músicas também vão ser traduzidas. Particularmente não me pega tanto, porém eu penso que essa história tão importante pode ser consumida de outras formas por pessoas que talvez não quisessem ou talvez não gostem de ouvir o musical com as músicas na língua original. Então acho que na questão de acessibilidade vai abranger mais a história e mais pessoas vão estar conhecendo e tendo mais acesso àquele livro Hansen, que é uma história linda, é uma história gostosa e eu super recomendo. Gente, muito obrigado pela companhia. Aquele nosso esqueminha de sempre, se você tá curtindo o nosso conteúdo, tá gostando da nossa criatividade aqui de tentar trazer algo novo, trazer algo diferente aqui no Cantinho, deixa o seu joinha aqui embaixo. Conversa comigo nos comentários e compartilha com seus amigos. E caso você não seja inscrito ainda aqui no Cantinho, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Outubro vai ter a nossa primeira leitura coletiva, então aproveitando o mês do terror, o mês do Halloween, nós vamos ter uma leitura um pouquinho dark, vamos trazer um pouquinho do mundo dark aqui pro Cantinho, porque faz tempo que eu não leio algo de terror e eu tô bem empolgado para essa leitura. Então acompanhe a gente lá nas redes sociais e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Um beijão e até a próxima.